Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Marcelo Fernandes. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica super matadora de como você vai fazer e o que você vai fazer para passar no próximo concurso da Polícia Militar. Quiçá, você pode usar essa metodologia até para passar em qualquer outro concurso, tá? Só vai mudar só a técnica é a mesma, a ferramenta é a mesma, mas você pode usar isso em outros concursos, modificando apenas o edital, tá? Bom, é importante você saber os conceitos que eu venho disponibilizando em outros vídeos, de como você disponibilizar seu tempo, de como você organizar seu tempo. Muitas das vezes a pessoa fala que não tem tempo nenhum e tal, mas se você souber se organizar, você vai encontrar tempo pra caramba. Eu falo também que o ideal é que você estude pelo menos 4 horas, né? Se você tiver mais tempo, você vai estudar mais tempo. Se não tiver mais tempo, né? Se tiver menos tempo aí, 1, 2 horas, meia hora, é o tempo que você tem, então você vai ter que organizar e focar aí. Para isso que serve esse passo a passo que eu vou dar hoje. Existe a importância dos resumos que você tem que fazer, eu explico isso em outro vídeo, e das revisões. Por que das revisões? Porque não adianta você estudar e daqui a um tempo você vai esquecer. Em algum vídeo eu falo sobre a curva de esquecimento. É um estudo científico que demonstra que tão logo você acaba de fazer a leitura ou estudo de alguma coisa, você já vai perdendo retenção. Então, quanto mais tempo você passa sem revisar aquele material, sem ver aquele material, você vai esquecer. E aí a gente estabeleceu aí, dentro desse estudo científico, que existe pelo menos 6 revisões aqui para o concurso da Polícia Militar ou para qualquer outro concurso, né? A revisão do mesmo dia, logo após o estudo, a revisão de 24 horas, a revisão de 7 dias, a revisão de 30 dias, 60 dias e 90 dias. É claro que na primeira revisão você vai ter um tempinho maior e a cada revisão que você venha fazer, o tempo de estudo vai ser bem menor. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar o edital e vai organizar esse edital com cada disciplina, cada assunto de cada disciplina, cada subassunto de cada assunto, de cada disciplina, para que você possa organizar ele dentro do seu tempo aí. E aí o interessante é o seguinte, que sempre que você tem que fazer o exercício tem 2 finalidades. A finalidade de você fixar aquela matéria, também junto com as revisões, que é uma forma de revisão, e também você fazer a sua avaliação. E dentro desse sistema que eu vou passar para você, dentro desse passo a passo que eu vou fazer com você aqui, eu recomendo que você largue tudo que está fazendo. Hoje é uma aula prática, tá? No final do vídeo, vou disponibilizar a planilha para que você baixe ela e complemente, tá? Eu não vou fazer o serviço todo, eu vou só dar um passo a passo inicial e depois você complementa ele aí na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, para que você possa adequar ele conforme a realidade aqui, tá? Então, relembrando, a gente precisa estudar, fazer um estudo concentrado, fazer os resumos, para que esses resumos sejam utilizados nas revisões, tá? Então, o que a gente vai precisar hoje? Quais são as ferramentas que nós iremos precisar hoje? O edital do concurso. Então, se você não tiver o edital, aqui na descrição do vídeo vai ter esse edital para você baixar. E uma planilha Excel. Quem não tiver o Excel no computador, você pode ir lá no Google Docs. E lá no Google Docs tem uma planilha também eletrônica lá que você pode usar, tá? De qualquer forma, eu vou deixar um link para você baixar tanto o edital quanto essa planilha aí, que serve só como uma orientação. Então, primeiro passo que você tem que dar é o seguinte: abrir a planilha e relacionar as disciplinas. Então vamos aqui, minha planilha já está aberta. Bota aqui, disciplinas. Como eu falei, o assunto hoje é bem prático, tá? Então abre o computador, tá? Assista o vídeo todo, depois você volta esse vídeo, abre o computador, abre a sua planilha e vamos lá. Então, abre aqui uma planilha e disciplina, e vai relacionar as disciplinas. Dentro do edital, vamos pegar o edital também. Cadê o edital? Aqui. Dentro do edital já está aberto aqui, cronograma do exame intelectual. Então, vamos pegar aqui. Nós temos conteúdo programático e bibliografias de língua portuguesa. Então, nós temos aqui
língua portuguesa. Aqui eu vou aumentar um pouquinho para visualizar legal. Então, número 1, língua portuguesa. Número 2, seguindo o edital, tá? Sempre seguindo o edital. Geografia. Essa geografia do Rio de Janeiro, geografia, vou botar aqui, RJ, do estado do Rio de Janeiro. 3, história, história do Brasil. Brasil. 4. Opa, alguma coisa errada aqui. 4. Sociologia. Sociologia. 5. Direitos humanos. Noções, né? Noções de direitos humanos. Ok. 6. Legislação de trânsito. Legislação brasileira de trânsito. Legislação brasileira de trânsito. Ok. Simples, né? Não tem muito mistério. Informática. 7. Informática. Bom, nós temos redação também, só que redação não entra aqui, mas vou botar redação. Redação não entra aqui nesse sistema, tá? Porque faz parte de língua portuguesa, mas eu vou botar aqui só para relacionar mesmo as disciplinas. Beleza? Então, em outro vídeo que eu disponibilizei aqui no canal, eu explico como você dá prioridade em cada disciplina, de acordo com a importância de cada disciplina. Tá errado aqui, geografia. A importância que você tem que dar a cada disciplina, o peso e tal, tá? Então não vou explicar isso aqui porque já temos material disponível aí. Tá? Então, primeira coisa que você relacionou todas as disciplinas aqui na nossa planilha, a gente vai abrir uma outra planilha dentro desse mesmo documento para língua portuguesa. A gente vai bater a língua portuguesa todinha, de acordo com... E aí vamos estabelecer o estudo dentro da didática que eu ensinei para vocês aí em outro vídeo. Estudo concentrado e as revisões, junto com os resumos e os exercícios de fixação e os exercícios de avaliação, tá? Importante, como eu falei, material aqui é totalmente... a aula hoje é totalmente prática, tá? É importante fazer isso. Mas, Marcelo, olha só, concurso da Polícia Militar eu não vou fazer, eu quero fazer outro. Posso usar essa planilha? Pode usar a planilha sem problema nenhum, só fazer aqui a substituição. Mas, Marcelo, eu estou estudando agora para a Polícia Militar, eu quero fazer somente a Polícia Militar e eu não sei como é que vai acontecer depois da abertura do edital, se vai ter mais disciplinas. Bom, não estuda outra disciplina. A base hoje é esse material aqui, com base no último edital. Sempre é assim que faz. Mas não se preocupe em estudar outra disciplina. Por que você não pode se preocupar em estudar outra disciplina? Porque você não sabe se vai cair. Só a banca que vai sair. Mas, Marcelo, mas alguém vai sair na frente. Gente, como é que você vai estudar, por exemplo, direito penal? Eu sei que é uma matéria correlacionada com a atividade de policial militar. Se você não sabe o que vai cair, se vai ser noções, se vai ser um assunto aprofundado, você não tem a mínima noção. Então não é uma coisa que você precisa se preocupar, sabe por quê? Porque todos os outros candidatos, os outros 100 mil, 200 mil, 150 mil candidatos, eles estão na mesma dúvida. E aí eles não vão estudar, mesmo que se eles estudem, eles vão estar perdendo tempo e correndo o risco de estudar um material sem necessidade. É claro que nunca é demais estudar um material, né? Sempre é conhecimento. Conhecimento não acumula espaço.
Mas olha só, vocês estão numa competição e todo o tempo que você puder condensar para a matéria que você sabe que vai cair, é melhor para você porque você vai ter um melhor rendimento. Tá? Eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu explico como é que você faz para resumir e para que você tenha pelo menos 70% ou 75% de acertos. Estudo é técnica, tá? Então, estou mostrando para você mais uma técnica. Vamos para o Fight aqui. A gente vai acrescentar mais uma planilha e vamos colocar a primeira. Língua portuguesa. Deixa eu só fazer aqui uma configuração melhor. E... ok. Então, vamos lá para a língua portuguesa. Vou formatar aqui para ficar melhor para todo mundo. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Nossa primeira disciplina, tá? Então a gente vai pegar agora o edital. Relacionou tudo? Vamos agora para o edital, para a gente pegar o que vai cair no conteúdo programático de português. Pode ser que seja diferente, tá? Mas quando abrir as inscrições, mas a gente tem como base esse, então é esse aqui que a gente vai estudar. Deixa eu dar uma dica aqui. Lá no grupo Telegram, que tem um link aqui para você entrar, se você quiser, eu disponibilizei lá, venho aos pouquinhos disponibilizando aulas de português do professor Fábio Alves. É totalmente gratuito, está disponibilizado aí na internet, eu apenas fui separando de acordo com o edital, então se você não tiver o conteúdo para estudar, não tiver livros, não tiver comprado cursinho, então esse material está lá dentro, já organizado segundo o edital. Mas vamos lá. Conteúdo programático de língua portuguesa. As pessoas chamam isso aqui às vezes de edital sistematizado, edital verticalizado, eu chamo de edital organizado, para falar diferente, né? Então nós temos aqui conteúdo programático. A prova de língua portuguesa tem por objetivo avaliar a capacidade que o candidato demonstra em ler, compreender e interpretar textos literários e não literários, como também de empregar as normas gramaticais da língua portuguesa nos diferentes contextos significativos. Com essa finalidade, as questões percorrerão os campos programáticos e discursivos da linguagem observados no ensino médio. Dessa forma, sem inquiri-lo diretamente sobre problemas teóricos da língua portuguesa, sendo verificado se o candidato incorporou à sua prática linguística as normas aprendidas no trato com os diferentes tipos de texto. É importante saber esse contexto aqui, para você saber até onde você vai estudar, porque a língua portuguesa, veja só, a gente aprende língua portuguesa lá no prézinho, depois no ensino fundamental, depois continua no ensino médio, depois continua na faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado e um monte de aí. Então, é muito aprofundado, tá? Então, aqui ele te dá um conceito para que você não se aprofunde tanto. Tá? O que ele quer é saber se você sabe ler, escrever e interpretar os textos literários e não literários, com base aí no ensino médio. As questões poderão ser teoricamente baseadas nos seguintes pontos. Esse edital é bom porque ele dá a ideia geral. Deixa eu abrir aqui. Ele dá a ideia geral e aqui ele finaliza com esses dois pontinhos, que significa que ele vai enumerar os assuntos que precisam ser estudados. Então ele fala aqui, interpretação e compreensão de texto. Observe que aqui nós temos dois pontos, então ele para ali. Tá? É interessante, tem editais aí que ele bota um ponto, às vezes não bota nada e você não sabe o que é assunto e o que é subassunto. Tá? Então nesse caso aqui é um assunto. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, interpretação e compreensão de texto. A gente vai copiar isso aqui e vamos botar, deixa eu tirar aqui o texto língua portuguesa. Vamos numerar aqui. Número 1.
Vamos botar essa coisa aqui. Isso. Eu dou uma organizada. Isso. Interpretação e compreensão de texto. Okay. Não tem mistério nenhum. Vou botar 01, fica mais bonito, né? Interpretação e compreensão de texto. É o primeiro assunto que nós temos lá. Bom, a gente vai abrir uma outra célula, uma outra coluna. Vou dar um espaço aqui. Uma outra coluna para o estudo. Então a gente vai escrever aqui. Peraí. Ordem. Depois, assunto. A gente dá um espaço e vamos para... Não precisa de espaço não. Vem aqui. Vamos para o estudo concentrado. Marcelo, de onde você está tirando esse assunto concentrado? Eu disponibilizei aqui no YouTube e nas outras redes sociais uns vídeos falando sobre como estudar, como aproveitar melhor o seu estudo. Eu explico também isso no curso, tá? No curso onde eu dou esse material bem detalhado mesmo. Tá? E eu falo aqui sobre o assunto concentrado. O que é o assunto concentrado? É aquele momento que você vai reservar para estudar, no caso aqui, a interpretação de texto. Ah, Marcelo, eu vou reservar aqui meia hora para estudar, mas para estudar, para aprender mesmo. Beleza. Logo em seguida, você vai botar aqui a primeira revisão. Revisão 1. Essa revisão 1 é a revisão do dia. Ok? Beleza. Depois a gente vai botar revisão 2. Revisão 2. Deixa eu melhorar aqui. Isso. Largura. Vou botar um 10. A revisão do dia. Essa revisão aqui, a revisão 2, é a revisão de 24 horas. Caraca, Marcelo, de onde você está tirando essa história de revisão de 24 horas? Peraí que eu errei aqui. Essa revisão de 24 horas. Da onde é essa história aí de revisão de 24 horas? Da onde é essa história de revisão de 24 horas? Eu expliquei isso em outro vídeo. A importância da curva de esquecimento foi um estudo que foi feito, né, por um cientista, e ele explicou que com o passar do tempo a gente vai perdendo, vai perdendo a retenção de determinado material que foi estudado. E aí, com determinadas revisões, você vai recuperando, podendo chegar aí até 90% de retenção do conhecimento, sem você esquecer o material todo mesmo. Agora, se você não faz a revisão, depois de 7 dias, depois que você faz o estudo, no dia seguinte você já perdeu pelo menos 80% aí da retenção. Então, se você não faz um resumo, no dia seguinte você não vai lembrar de nada. Então, 7 dias depois você já perdeu aí pelo menos quase 100% da retenção, então você vai ter que ficar estudando de novo. Por isso que é importante você fazer as revisões. Por isso que eu estou colocando aqui no nosso cronograma de estudo, né, as revisões. Então vamos aqui. Revisão número 2. Revisão número 3 é a revisão de 7 dias. Revisão número 4 é a revisão de 30 dias. Mas, Marcelo, quanto tempo que eu vou estudar nessas revisões? Depende. Na primeira revisão é um pouquinho mais demorada. A revisão do dia e do dia seguinte, a de 24 horas, é um pouquinho demorada. E as outras, pelo menos 5 minutos, no máximo 10 minutos aí. Revisão de 60 dias. E a revisão de 90 dias. Isso você pode acrescentar, pode encurtar o tempo. Não recomendo, não tem necessidade. Tá? Mas aí fica ao seu critério. Aqui a gente faz assim, ó. Ok, já estamos montando a nossa planilha, já está começando a ficar bonitinha. Ok. Eu vou salvar.
Bom, tá salvo, para a gente não perder problema aqui. Tá salvo, né? Então vamos voltar lá. Fizemos aqui a primeira... lançamos o primeiro assunto. Interpretação, né? Interpretação e compreensão de texto. Vamos agora para o próximo. Construção de sentido e sentido. Construção de sentido e efeito de sentido, que é a semântica. Então, você observa que nesse caso aqui nós temos dois assuntos. Então, a gente vai pegar construção de sentido. Vamos botar aqui o item 2. Ok. Efeitos de sentido. Efeitos de sentido. Entre parênteses, semântica. Eu não vou entrar aqui no assunto. Meu Deus. Eu não vou entrar aqui no assunto que é semântica, os efeitos de sentido, porque eles vão se subdividir. Tá? Então, o que você vai fazer no seu estudo? Então, isso aqui é uma organização para o seu estudo. Então, construção de sentido. O que é construção de sentido? Você deve estar estudando através de curso presencial, ou estudando através de apostilas, ou estudando através de livros, né, gramática, ou até mesmo através de cursinho online. Então, você vai pegar lá esse material, se tiver subdivisões, você vai acrescentar aqui as subdivisões, tá? Eu estou pegando exatamente o que tem no edital. Então, isso aqui não tem nada amarrado, não. Esse edital você vai construir ele aos pouquinhos. Denotação. Denotação. Sentido literal. Conotação. Sentido figurado. Conotação. Sentido figurado. Okay. Relações lexicais. 5. Opa. 5, 6. Viu que não tem mistério nenhum. Vamos dar uma organizada aqui para vocês entenderem como é que começa a dar forma no nosso edital. E aí, vamos lá. Vamos dar uma parada aqui para você entender como é que a gente vai fazer essa distribuição aqui. Em outro vídeo, como eu falei, eu explico isso em detalhes. Então, vamos imaginar que você reserve para interpretação de texto, que você reserve, vamos botar aí, 2 horas. Aí você vai botar aqui no seu estudo concentrado, naquele estudo que você vai aprender, você vai botar aqui 2 horas de estudo. Tá? É só um exemplo, tá, gente? Você não vai usar... É de acordo com a sua carga, com a carga horária, né, de estudo, com a quantidade de material. Se essa interpretação e compreensão de texto tiver mais subassuntos, você vai dividir ele para poder estudar melhor, tá? Mas vamos entender aqui que interpretação de texto você leve 2 horas para estudar e para aprender. Bom, aprendi, já sei tudo, tal. Tem lá os exercícios de fixação, tem lá os exercícios de avaliação. E beleza, aí você fez o estudo. Logo em seguida você vai fazer uma revisão. Tem que fazer uma revisão, tá? Obrigatoriamente tem que fazer uma revisão. Eu vou sempre falar, ó, tem outro vídeo aqui que explica sobre esse assunto, como fazer isso. É porque eu não posso ficar parando aqui, senão a gente vai perder o objetivo da nossa aula de hoje. Então, revisão número 1. Você vai levar aqui pelo menos 15 minutos. Na revisão número 2, que é daqui a 24 horas, ou seja, acabou de fazer o estudo concentrado, acabou, você vai fazer a revisão. Ou você vai vir fazendo a revisão ao mesmo tempo,
tá? Tanto faz. Mas essa revisão tem que ser feita no mesmo dia, não pode virar o dia seguinte. No dia seguinte, ou seja, 24 horas depois, você vai fazer uma revisão que vai ser entre 5 a 15 minutos também. Tá? Na revisão número 3, a revisão de 7 dias, vamos diminuir um pouquinho de 5 a 10 minutos. Na revisão número 4, também de 5 a 10 minutos. Se você achar que pode ser só 5 minutos, tá tudo bem. Importante é você revisar aquilo que você tinha estudado lá. De 2 horas você está lendo em 5 minutinhos. E aí, como eu expliquei nos outros vídeos, você pode fazer essa revisão no transporte do trabalho para casa e da casa para o trabalho. Você pode fazer isso na hora do almoço, então você vai otimizando o seu tempo aí. Revisão 4, 60 dias, de 5 a 10 minutos. Ali você já vai estar fera, você já não vai esquecer mais o assunto. Quando você bater ali no seu fichamento, no seu flashcard, no seu caderninho, como eu expliquei, você já vai olhar, pô, já sei esse assunto aqui. Não esquecer que existem os exercícios também, tá? Revisão de 90 dias, de 5 a 10 minutos, no máximo. Tá? Mas, Marcelo, você vai acumular um monte de assunto. Não vai acumular. Quando você começar a organizar isso aqui, você vai ver que não vai acumular. Construção de sentido. Mesma coisa. Você vai separar a tua hora, né? E aí você, dentro da organização do seu dia, hoje você vai estudar o quê? Interpretação de texto. Aí você vai pegar a interpretação de texto, vai marcar lá dentro daquela tabela que eu expliquei, e aí você vai estudar esse assunto. E vai organizar as revisões 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá? Junto com os exercícios e tal. Vamos continuar aqui. Intertextualidade. Então vamos botar aqui, eu não sei o que é isso. Isso aí o pessoal fera em português sabe. Eu vou parar por aqui em língua portuguesa. Tá? Tem tantas outras. Não, vou parar não. Vou dar continuidade aqui. Gêneros textuais. Gêneros textuais. Vou até o número 10, tá? Gêneros textuais. Tipologia textual. 9. Tipologia textual. E número 10, linguagem verbal e não verbal. Tá vendo? Tá dentro de um assunto. Só que são 2 assuntos mesmo. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Não verbal. Dez, 11. Ok. Vamos salvar. Perfeito. Nós temos aqui o nosso edital e nossa organização. É técnico, é metódico? Mas é assim que estuda para fazer concurso. Tá? É assim que você tem um bom aproveitamento e você sabe o que vai acontecer amanhã, você sabe o que você vai fazer depois de amanhã, você sabe o que você vai fazer daqui a 60 dias. Então você tem como se organizar. Lembrem-se, dentro da nossa estrutura, dentro da sua, na verdade, organização semanal, que eu expliquei em outro vídeo, eu falo que você tem que ter os dias coringas, porque caso aconteça alguma coisa e você não consiga estudar, naquele dia você tem que ter o dia reservado para estudar, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos partir para um outro assunto. Eu vou tentar, eu estou fazendo a tabela com vocês, vou disponibilizar essa tabela no final para você baixar, né? Mas eu não vou finalizar ela não, vou deixar para que você finalize, porque a prática leva à perfeição, então você vai ter que fazer também o exercício aí. Vamos copiar aqui, mover ou copiar, mover para o final e vamos criar uma cópia. Vamos aqui na disciplina. Qual é a disciplina? Geografia do Rio de Janeiro. Então vamos pegar aqui, escrever geografia. RJ. Eu vou tirar aqui esses nomes. Agora vamos lá no edital
no edital. Geografia. Conteúdo programático. Tema principal. Características gerais do estado do Rio de Janeiro. Beleza. Ele quer saber sobre as características gerais do estado do Rio de Janeiro. Aí bota aqui. Reconhecer as relações entre sociedade e ambiente natural no estado do Rio de Janeiro. Então vamos botar aqui. Relações entre a sociedade e entre o ambiente natural. Isso deve ter, né? Deve ter isso nos livros aí. Depois eu vou fazer um vídeo. De como você encontrar material para estudar. Vocês vão ficar feras no assunto, sem precisar gastar dinheiro. É claro que se você fizer um investimento, tudo já vai estar tudo mastigadinho para você ali. Mas, Marcelo, eu estou sem dinheiro, eu estou sem grana, o que eu faço? Não tem como mesmo. Gente, dinheiro é uma questão de prioridade. Se você fala que não tem dinheiro, desculpa, você está mentindo. Porque se você tem um relógio caro, vende o relógio e compra o seu cursinho preparatório. Veja só, é em prol de um melhor. É em prol de entrar numa carreira que vai te dar estabilidade. Essa carreira vai te dar um monte de vantagens, vai te dar um salário. Né? Em outro vídeo que eu botei aqui recentemente, eu falei lá sobre os direitos gerais dos policiais militares aqui do estado do Rio de Janeiro. É direito pra caramba. Tá? Então, por causa de R$500, R$1.000 que você vai investir uma vez só, então invista no seu estudo para você passar. Tá? Mas aí eu estou dando a opção aqui porque realmente, às vezes, a pessoa não tem dinheiro mesmo. Tá? Eu recebo muita mensagem dizendo, doutor, eu não tenho condições de pagar um cursinho. Então, eu acredito, né? Apesar que, na minha opinião, é uma questão de prioridade. Você pode vender tua televisão, vende tua televisão, para de estudar. Ou você estuda ou você vê televisão. Então, vende a televisão e vai estudar. Vende teu celular, né? Você não vai precisar disso mesmo. Então, vamos lá. Sem muita coisa aqui. Relações entre a sociedade e o ambiente natural. Ok. Vamos imaginar que você precisa também de 2 horas de estudo. Tá? Eu estou conjecturando aqui, eu não sei exatamente, você tem que ver o conteúdo todo. Pode ser que essa relação entre sociedade e ambiente natural, ele tem aí subassuntos, né? O edital não fala sobre isso, então não adianta estudar o que não está no edital. Mas, às vezes, isso tem um assunto oculto e que você não tem aqui. Tá? Então, é importante. O que eu falo muito em relação às ações judiciais que nós temos é que o conteúdo que não está dentro do edital, ele não pode ser cobrado. Mas, às vezes, vou dar um exemplo aqui de semântica. Voltando aqui, só fazendo um parêntese. Semântica. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos abrir aqui o Google. O que é semântica? Estudo sincrônico, diacrônico da significação como parte do sistema das línguas naturais. Não entendi nada não, mas vamos ver aqui. Exemplos de semântica. Aqui. Só para você entender como é que funciona. Tá? Abri um site qualquer aqui, tá? Sem referência alguma. E a semântica, ele fala sobre sinônimo, antônimo, parônimo, homônimo e polissemia. Tá? Veja só como é que é interessante. Marcelo, vamos voltar aqui em língua portuguesa. Efeitos de sentido. O que eu faço aqui? Semântica. Você vai abrir aqui um espaçozinho, inserir, e vai colocar aqui, num subassunto. Porque olha só, o edital, para ele não ficar muito extenso, ele bota semântica. E o que é semântica? Você tem que verificar, como eu falei, lá no seu material, o que é semântica. Então, tem aqui sinônimo, sinonímia. Então, a gente vai botar aqui 3.1. Sinonímia. Você vê que efeito de sentido pode ser que tenha um assunto muito grande, você vai subdividindo ele, fica mais fácil para estudar.
Vamos abrir aqui mais um sub 3.2. Antonímia. Vê que eu estou fazendo com vocês, hein? Estou fazendo com vocês. Não tem nada colado aqui. Opa, não tem nada colado. É para vocês entenderem como é que funciona aqui o nosso negócio. Vamos abrir mais um. Paronímia. 3.3. Paronímia. 3.4. Viu? É simples. Eu sempre salvar, tá? Não esqueçam de salvar. Eu já perdi muito material sem salvar. Homonímia. Ok. Tem mais algum? Polissemia, denotação e conotação. Três. 1, 2, 3, 4, 5. Polissemia. Ok. Observem que dentro de efeitos de sentido de semântica, vamos marcar aqui uma corzinha em amarelo, nós temos sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia e polissemia. Né? O que é? A gente não vai entrar no assunto aqui, não. Só que dentro de semântica tem denotação e conotação também. Mas veja só, o próprio edital já tem aqui escrito denotação e conotação, que é o sentido literal e o sentido figurado, conotação. Né? Então já está ali. Então, para você entender que existem alguns assuntos, então vamos voltar aqui para a geografia, relações entre a sociedade e o ambiente natural. Às vezes isso pode ter um subassunto. Você vai colocar todo o assunto, na hora de estudar, então vai relacionar tudo que tem aqui, na hora de estudar, isso tem um subassunto. De acordo com o que o edital quer. Vamos voltar aqui, o que o edital... Vamos fechar esse negócio aqui. O que o edital quer? Características gerais do Estado. Ele quer que você reconheça as relações entre a sociedade e o ambiente natural do Estado do Rio de Janeiro. Se dentro do subassunto, se tiver um subassunto, fugir desse objetivo, você não vai colocar, não. Tá? Então, vamos lá. Só quis explicar esse assunto aí. Diz aqui ainda, destacando os impactos ambientais produzidos e as influências dos elementos naturais. Eu esqueci de colocar isso aqui. Ok. Identificar as principais regiões do estado e suas características. Só parece que é mole, né? Ué, o que houve aqui? Ah, tem uma fórmula aqui. Vou tirar essa fórmula. Clico aqui. Identificar as principais regiões do estado e suas características gerais. Aí na hora que você vai estudar lá, vamos copiar isso aqui. Vamos fazer um trabalhinho legal aqui. Vamos procurar o Google, tá? Olha só. Regiões do Brasil e suas características. Do estado do Rio de Janeiro. Sempre Rio de Janeiro. Aí, região metropolitana, Médio Vale Paraíba, Centro-Sul Fluminense. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar um sub 2.1. Região metropolitana. Tem que saber. Por que tem que saber? Para conhecer o Rio de Janeiro, a área que você vai trabalhar. Tem gente que vai fazer concurso e é de outro estado, não conhece o Rio de Janeiro. Precisa conhecer. Não tem para onde correr. Região metropolitana. Opa. Região do Médio Vale do Paraíba. Eu estou consultando na internet agora, não quer dizer que esse assunto esteja atualizado, tá? Você tem que usar o material que está atualizado aí. Pode ser que
algumas coisas, principalmente relacionadas à geografia, geopolítica e tal, isso às vezes muda. Às vezes um município é incorporado por outro. Aconteceu há muito tempo atrás. Nova Iguaçu, Mesquita era bairro de Nova Iguaçu. Mesquita se emancipou. Então, só para você entender, tem que ficar ligado nisso, nessas informações aí que tem que ser atualizadas. Vamos colocar aqui para vocês entenderem. Região Centro-Sul Fluminense. Eu vou fazer tudinho para vocês. Esse sub aqui, 2.3. É assim que estuda, gente. É assim que estuda. Quer passar no concurso? É isso que tem que fazer. Dá trabalho? Dá. Mas quem estuda aleatoriamente, não tem aqui a desenvoltura necessária para atingir a nota boa. E o que é legal, eu vou deixar disponibilizado para vocês, se vocês quiserem, é claro, né? Então eu vou deixar no final do vídeo, no final vou deixar um link para você baixar esse material no final e fazer apenas as correções, as inclusões, se for necessário, e tem que cumprir. Não adianta ficar ali no papelzinho, não, no caderninho, não. Vai cumprir. Hoje eu vou estudar isso aqui. Daqui a tanto dia. Tem que botar a datazinha, ir lá e realizar o estudo necessário aqui. 2.6 Região Norte Fluminense. Como eu falei no outro vídeo, eu explico como é que você organiza o seu estudo durante o dia. E aí depois que você vai pegar isso aqui, você vai pegar esse material que você fez e vai jogar dentro do dia. Por exemplo, segunda-feira, você vai estudar quantas horas? 2 horas. Então você vai disponibilizar isso aqui, aí vai fazer o seu calendário para daqui a 15 minutos. Um calendário para um dia, um calendário para 7 dias, 20, 30 dias, 60 dias e 90 dias. E aí você vai montando a sua grade de estudo. E já sabendo o que você vai estudar, né? Não esquecer os exercícios de fixação e os exercícios de avaliação, tá? Isso eu falo em outro vídeo. Ou então no curso, né? Que a gente vai disponibilizar para vocês aí em breve. 2.8. Tá vendo só? Eu peguei um assunto de geografia e subdividi ele. Entendeu? Dessa forma que faz. Vamos partir para outro. Identificar as principais regiões. Apresentar noções básicas sobre geografia do município do Rio de Janeiro. Tem que saber noções básicas. Então, as noções básicas, não é coisa aprofundada, não. Então, você vai buscar dentro lá do teu livro, do teu material de estudo, as noções básicas sobre a geografia do Rio de Janeiro. Aí tem Zona Norte, Zona Sul, é isso que ele quer saber. O policial precisa conhecer tudo sobre a geografia do Rio de Janeiro, principalmente o município, que é onde vai se concentrar depois que você se forma. Item 4. Reconhecer aspectos gerais do processo de favelização. Isso é muito bom. Por quê? Porque vocês vão trabalhar em UPP, vocês vão trabalhar, precisar ter que subir o morro, subir aí a comunidade, então tem que saber. Identificar os textos e gráficos, situações. Identificar em textos e gráficos situações, problemas típicos da sociedade fluminense e reconhecer formas de reduzir o problema gerados em tais situações. Tá. Eu estou atingindo o assunto todo aqui. Isso pode ter subdivisões, subassuntos, tá, gente? Expliquei já como é que faz para organizar aqui por subassunto. Apresentar noções de localização espacial dentro do Rio de Janeiro a partir da utilização de mapas. Isso é legal estudar. É bem prático isso.
porque vai ter que olhar os mapas, estudar os mapas. Veja que são poucos assuntos de geografia, muito pouco assunto. Mas, observe que ele é subdividido em assuntos, em outros pequenos assuntos. Tá? Beleza, vamos partir agora para o próximo. Mover para o final, criar uma cópia e vamos lá. Eu vou tirar tudo isso aqui. Excluir. Qual a próxima disciplina? História do Brasil. História do Brasil é denso, viu? Bastante material, bastante assunto. Vamos escrever aqui. História. BR. Vamos apagar isso. Okay. O estudo concentrado, esses tempos aqui, é você que vai organizar de acordo com a sua agenda diária, tá? As revisões não, as revisões são sempre assim, 15 minutos, não passa. Revisão não é um reestudo. Se fizer isso, está perdendo teu tempo, tá? Revisão, primeira revisão, você vai fazendo ela junto com o estudo concentrado, e nas revisões seguintes é só uma passada de olho, tá? Para não esquecer o assunto. Já expliquei como é que faz isso. Então vamos lá para a história do Brasil aqui no nosso edital. Expansão ultramarina portuguesa dos séculos XV a XVI. Então a gente vai botar aqui. A expansão ultramarina não é muita coisa. Então, beleza, vamos partir. Olha só. Expansão ultramarina portuguesa dos séculos XV e XVI. Isso você mata em 15 minutos. Né? Então você vai olhar lá, vai disponibilizar 15 minutos. Tá bom? Sistema colonial português na América. Então vamos botar aqui. Sistema colonial português na América. Aí ele bota aqui, ele subdivide. Estrutura política administrativa, vírgula. Estrutura socioeconômica, vírgula. A escravidão, as formas de dominação econômica sociais. Então você vai, subdividindo isso. Então vamos botar cá. Estrutura político-administrativa. Então ele já está me dando aqui um subassunto. Então 2.1. Ok. Estrutura socioeconômica do sistema colonial, tá, gente? Do sistema colonial naquela época. Então isso cai na prova. 2.3. 2.2. A escravidão. Interessante aqui agora. A escravidão é um subassunto de sistema colonial português na América. Está aqui dentro do item 2, tá vendo? Aqui já está enumerado. Só que a escravidão tem as formas de denominação econômica. Então, você vai botar aqui as formas de denominação econômica. Lá no livro, ou na apostila, ou no curso presencial ou no curso online, que você está estudando, ele vai te dar lá quais são as formas de dominação socioeconômica social, econômico-social. Então aqui é um sub-assunto. Então vamos botar aqui 2.2.1 dentro do assunto escravidão. Ah, Marcelo, está muito difícil. Tá não, não tá não. Por que não tá? Você poderia... Qual é a importância disso? A importância é que você está organizando o seu estudo para um melhor rendimento. Lembra que eu falei, existe a curva de conhecimento, a curva de esquecimento, na verdade. É um estudo científico feito, né, por um cientista e ele entendeu que no dia seguinte do estudo ou do aprendizado que você teve, você já perdeu em torno aí de 80% do material analisado, do material estudado. Então, se você não faz uma revisão, você vai... Vou dar um exemplo. Sistema colonial português na América. Vamos imaginar que você leve 2 horas para estudar isso. Entenda isso, 2 horas. Se você não fizer as revisões, ou seja, sua organização, né? Sua organização para fazer as revisões, amanhã você esqueceu o assunto. Daqui a 7 dias você não vai lembrar nada. Vai lembrar no máximo o título. Só o título. Porque o título você está lendo no edital, você vai lembrar. Né? Você fez a revisão.
Então é importante isso. Então na hora de fazer o seu organograma de estudo, você vai saber, primeiro, vai botar suas prioridades, já ensinei isso, vai pegar suas prioridades e vai condensar aí os seus horários e aí vai dividir o seu tempo nos seus estudos aí. Por que isso é importante? Porque hoje você estuda uma disciplina, amanhã você estuda outra. Ah, hoje eu vou estudar 2 horas, né, por exemplo. Mas você lembra que você tem um resumo do dia anterior da matéria que você estudou há 7 dias atrás, há 30 dias atrás, há 90. Então você tem que ir organizando isso. É importante, tá? Importante. No final das contas, você vai levar aí pelo menos 1 hora para revisar todo o assunto, né? O assunto todo de todas as disciplinas. Então se você leva 4 horas para estudar, no final dessa organização toda, você vai ter 1 hora aí só para revisar. Vai chegar um momento que você vai ficar só revisando, fazendo exercício, revisando, fazendo exercício, revisando, e só aumentando o seu score, só aumentando a sua pontuação. E aí, consequentemente, vem a aprovação, né? Então nós temos um sub-assunto, voltando aqui para o nosso negócio. As formas de atuação do Estado português na colônia. O próprio nome diz, as formas. Não, aqui já continua o item 2. 2.3. As formas. Só o fato de dizer as formas, eu entendo que já vai vir formas. Vai ter pelo menos 2 formas aí. Então já vai ter um sub-assunto aqui. Tá, eu não sei. A ação da igreja. Olha quanto é importante isso. Ação da igreja. 2.4. As invasões estrangeiras. 2.5. Expansão territorial. Estamos batendo tudo aqui. Gente, depois vocês têm que fazer também, hein? Estou facilitando o trabalho para vocês. Interiorização e formação das fronteiras. É nesse momento que entra a capitania hereditária, aquela parada toda lá que vocês já sabem, já estão fera. Eu acho, né? Que é isso. Que é isso. Não sei se capitania hereditária entra agora ou se é as igrejas entrando, né, para poder colonizar. Não sei exatamente não me lembro. As formas pombalianas. As reformas pombalianas. As reformas pombalianas. O que é isso? Não sei. Tem que olhar lá. Rebeliões coloniais. Quais foram as rebeliões coloniais? 2.9. Veja só. Dentro do assunto 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dentro do assunto estrutura socioeconômica, dentro do assunto sistema colonial na América, nós temos aqui rebeliões coloniais. Quais são as... Então é um sub-assunto. Quais são as revoluções coloniais na época da colônia mesmo? Aí você tem que procurar lá nos seus estudos e relacionar aqui. Então você vai separar um tempinho para cada coisa daquela ali. Movimentos e tentativas emancipacionistas. 2.11. No Brasil teve muita revolução de libertação, né? E cada um teve seu momento certo. Do período da insurreição mineira, teve o período aqui da colônia. Então tudo isso tem que ser relacionado para você aqui. Tá? Então não vou prosseguir, senão daqui a pouco eu estou fazendo o teu trabalho
E o objetivo aqui não é fazer o teu trabalho. O objetivo aqui é te ajudar a você organizar os seus estudos. Bom, vamos partir para o próximo aqui. Qual a próxima disciplina? Sociologia. Show de bola. Gente, em outro momento eu vou usar esse material para ensinar uma outra coisa para você. Como você estudar sem gastar dinheiro. E isso aqui vai ser importante. Então tem esse material em mãos, você vai ver quanto é legal isso aqui. Então vamos copiar, mover para o final, criar uma cópia. Sociologia. Estudar é bom pra caramba. Adoro estudar. Cara, vocês vão passar, vocês vão ser... Pô, tô só vendo. Vamos procurar aqui Sociologia. Vou bater todas as disciplinas com vocês. Sociologia. Conteúdo programático. Relações entre indivíduo e sociedade. Então a gente vem aqui e bota as relações entre indivíduo e sociedade. Tem subassunto? No princípio não. Só na hora de você verificar lá na matéria, que, no livro, né, no conteúdo, se tem ou não. Distinção do espaço público e privado. Isso é importante para o policial. Entenda o seguinte, as matérias que caem aqui no concurso, eles sempre têm que ter, a banca, ela sempre tenta relacionar o assunto com o cargo que ele vai concorrer, né? Que o candidato vai concorrer. O Estado e seus direitos humanos. O Estado e a cidadania. Vou botar tudo junto. Não, junto não. O Estado e a cidadania. E diversidade. Ok, vê que não é muito assunto. E veja só. Em outro vídeo eu expliquei na divisão, né, na separação aí do nosso assunto para estudar. Eu reservei no exemplo que eu utilizei lá, eu reservei pouco tempo para sociologia. Olha só, por quê? Porque é pouco assunto. Pouco assunto, não tem muita coisa. Vamos partir para o próximo. Noções de direitos humanos. Então vamos abrir aqui. Vamos copiar. Mover para o final. Cópia. Bota aqui. Noções, direito humano. Ficar bem organizado. Okay. Noção de direitos humanos. Conteúdo programático. Direitos e deveres individuais e coletivos. Então a gente vai botar aqui. Direitos e deveres individuais e coletivos. Ok. Considerações sobre a polícia e os direitos humanos. Também não tem muita coisa para estudar. 2. Mas veja só. Tem subassuntos. Direitos e deveres. Direitos, você vai estudar os direitos, depois estuda os deveres. Depois estuda os direitos individuais. Os direitos individuais, deveres individuais, direitos coletivos e deveres coletivos. Então você subdivide isso, ao invés de estudar tudo de uma vez. Então vamos melhorar aqui nossa carga horária para não ficar tão misturada. Então, direitos individuais. Vou botar aqui, deveres
individuais. Direitos coletivos, deveres coletivos. Você vê que eu subdividi, fica melhor. Então, subitem 1.1, 1.2, 1.3. Isso você vai fazer de acordo com a sua apostila, o seu material que você está estudando, tá? Se não tiver isso aqui, eu só dei um exemplo. Se não tiver isso lá, você não vai colocar, evidentemente. Tá? Por exemplo, o artigo 5º, aqui a gente fala sobre o Pacto de São José da Costa Rica e fala sobre o artigo 5º da Constituição. E lá fala sobre os direitos, né? Direitos individuais. Todo homem, o homem, a mulher, igual perante a lei, aquela coisa toda. Então você vai tirar os direitos. As obrigações, tem lá as obrigações. Tá? Considerações sobre a polícia e os direitos humanos. Pronto, acabou aqui. Vamos para a informática. Show de bola. 1, 2, 3, 4, 5. Pressão que tá faltando coisa aqui. Informática. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Legislação de trânsito. Legislação. Trânsito. Isso é boa, viu? Isso aí é mole para nós. Então vamos lá em legislação de trânsito. Conteúdo. Penalidades aplicadas às infrações de trânsito. Quem aplica a penalidade? É o agente de trânsito, policial militar. Então tem que saber isso. Tem que saber, não pode, não tem para onde correr. Então vamos botar aqui. Penalidades aplicadas às infrações de trânsito. Marcelo, eu posso estudar, por exemplo, como tirar a carteira de habilitação? Não, pois não vai cair. Pelo menos é o que a gente vê. Vamos ver se cai. Não. Esse assunto é relacionado à sua conduta, a conduta de policial militar. Você é um cargo que você vai ocupar, né? Então, penalidades aplicadas às infrações. Tem que saber. E ali você vai subdividir as penalidades. 2. Medidas administrativas a serem adotadas pela autoridade de trânsito e seus agentes. Não é um assunto muito grande. Tem que gabaritar isso, hein, gente? Tem que gabaritar. E aqui você vai criar, conforme eu expliquei anteriormente, na sua subdivisão. Ok, vamos para a informática. Informática, Deus do céu. Informática, reprova, bonito. E é um critério de desempate, viu? Porque informática a pessoa pensa que sabe e não sabe. Informática, é isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui se o termo é informática. Informática. Então vamos lá. Informática. Aplicativos para processamento de texto. Vamos botar aqui. Item 1. Aplicativo para processamento de texto. Item 2. Aplicativo para processamento de planilhas eletrônicas. Então vamos botar substituir texto lá. Ver que tem vários, né, subitens. De planilhas eletrônicas. Aplicativos e apresentações. Ok. Ok. Então nós temos aplicativo para processamento de texto, planilhas eletrônicas, que é o Excel que a gente está usando aqui, o Word, né? No caso da Microsoft. Mas veja só, ele não limitou aqui em marca. Então ele pode usar as planilhas do Google, do BR Office, né? que é um sistema aberto. Ele pode usar da Microsoft, que ele não libera em nada, não fala nada. Então tem que estudar tudo. Tem que estudar tudo.
conceitos e modo de utilização disso tudo, das planilhas, dos aplicativos para processamento de texto. Então ele quer conceito. Aqui é tudo subitem. Conceitos e modo de utilização. Aí você vai subdividir cada um. Vou melhorar aqui. 1.1, conceitos. Então tem que saber os conceitos. Tem para onde correr. Conceitos básicos. Ó, conceitos e modo de utilização. Conceitos básicos. Vamos lá, subdividir. Filho. Conceitos básicos de aplicativo para processamento de texto. 1.2. Modos de emprego de tecnologia. Vamos abrir outro subassunto. Isso para cada um, né? Para cada um, texto, planilha e apresentações, que no caso é PowerPoint, por exemplo. Ferramentas. Então vamos abrir aqui um tópico. Peraí, não é subtópico. Subassunto. 1.3. Ferramentas. Peraí, que faltou aqui. 1.3. Ferramentas. Ferramentas do Word, por exemplo. Ferramenta, por exemplo, Excel. Tem ferramentas aqui, ferramentas de formatação, estilos de célula e por aí vai, entendeu? Aplicativos e procedimentos associados à rede de computadores. Aqui já é um outro assunto. Vou botar aqui, tem 4. Aplicativos e procedimentos associados às redes de computadores. Então, nós temos aqui redes. Aplicativo e procedimentos associados à rede de computadores é um item, é um assunto. Depois, a internet e a intranet é o outro assunto. Então, a gente vem aqui e fala a internet e a intranet. Mas sabe o que é a intranet? É como se fosse uma internet interna. As empresas têm, a PM tem isso também, todas as empresas têm isso. Por exemplo, vai acessar um determinado documento, você não consegue acessar pela internet. Você entra pela intranet. Né? Então tem que estudar isso. Pô, mas será difícil? Não, não é difícil. Se estudar de forma organizada, não vai ter problema. Aqui é só uma sugestão, vocês vão organizar melhor aí. Tá? Aqui no final é importante. As sugestões bibliográficas são apresentadas a título de subsídio, servindo apenas como orientação ao candidato, não obrigando que as questões sejam elaboradas diretamente do texto da bibliografia sugerida. Isso é importante, foi aquilo que eu falei. Lá em português não, vamos pegar geografia. Olha como é, a gente já sabe o que vai estudar. Ó. Geografia, ele fala, identificar as principais regiões do estado do Rio de Janeiro e suas características gerais. Ele só tem isso lá no edital. Só que, Marcelo, região metropolitana, que é uma subdivisão, que é uma região do estado, não está no edital. Vai cair? Vai cair. Então tem que saber isso aí, tá? É isso que ele está dizendo lá. Então, importante. Então está aqui a nossa planilha. Eu não finalizei ela toda. Então nós temos aqui. Calma aí. Nós temos aqui
disciplina, relacionamos na nossa planilha a disciplina. Depois viemos aqui português, geografia, fomos dividindo cada um deles. Nem todos estão completos, vocês vão ter que pegar isso aqui, de acordo com o material que você está estudando, vai fazendo a sua organização, tá? Então, deixa eu salvar aqui. Então foi isso. Nós fizemos aqui, o que chama de edital verticalizado, edital sistematizado, eu chamo de edital organizado. E na verdade a finalidade é ele auxiliar na tua organização dos seus estudos. Em outros vídeos eu explico como é que você faz isso, tá? Mas eu espero ter ajudado. No final, aqui na descrição vai ter um link, se você quiser, para você baixar o edital e para você baixar esse edital aqui, tá bom? Então faça um bom proveito, trabalhe mais ele se você quiser, tá? E depois, num próximo vídeo, eu vou trazer uma informação bem legal, como é que você faz para estudar sem gastar dinheiro. É claro, quem não tem dinheiro, não tem realmente dinheiro, ele vai ter que perder alguma coisa, né? Principalmente o tempo. O tempo nesse mundo de estudos de concurso público é dinheiro. Então, se você não tem grana física mesmo, não pode deixar de estudar por causa disso. Então eu vou dar uma técnica, né, uma orientação de como você estudar sem dinheiro. A internet está aí para ajudar, tá? Provavelmente você já sabe disso, mas de repente falta te dar esse start. Então é isso aí, espero ter ajudado, tá? Se ajudou, deixa aí seu comentário. Se você não gostou, deixa seu comentário também, que é importante eu saber, tá? Se vocês estão gostando desses vídeos. Se for interessante, né, se vocês tiverem dúvidas em relacionado aos estudos, quiserem mais informações, bota aí as dúvidas de vocês, as suas dificuldades, as suas ansiedades, o que vocês precisam. O objetivo é preparar vocês para o próximo concurso da Polícia Militar, daqui do estado do Rio de Janeiro, e qualquer outro concurso, tá? Mas como a gente fala aqui de concurso da polícia, esse é o objetivo. Então espero ajudar você. Um grande abraço e espero que você tenha êxito aí nessa aprovação. Não esquece aí de baixar o material. Grande abraço e até o próximo vídeo.